Bem, abençoados, hoje o tema se chama Dois Espíritos Diferentes. Mas vamos repetir pela 19ª vez, juntos, aquela nossa profecia, nossa confissão. Diga comigo: este ano eu cuidarei da minha mente com mais excelência ainda, para que as palavras que saírem da minha boca manifestem toda a prosperidade de Deus na minha vida e na minha família. Lembrando que o poder da vida e da morte estão na minha boca. Glória a Deus. Pai, cuidado com o que você fala. Nós cantamos agora há pouco: deves ter muito cuidado com tudo que falar, porque você vive por aquilo que você fala. Ok? Não ligue, a situação está como está. Todo mundo sabe. Não precisa de mais ninguém repetindo as coisas que estão por aí. Deixa isso para eles. Nosso papel é falar uma palavra de vida, uma palavra diferente, uma palavra que transforme, uma palavra que levante o caído, né? E talvez você esteja passando algum problema, alguma situação difícil, e vem congregar aqui esperando que o pastor faça uma oração, ou que o pastor venha trazer uma mensagem que tire você daquele problema ali imediatamente, né? Por quê? Porque isso foi o que o sistema religioso acostumou às nossas vidas. Só que aqui, o nosso chamado é trazer a ministração do Evangelho da Graça, e esse Evangelho da Graça, ele é tão envolvente na tua vida, tão poderoso, Wilson, que ele tem o poder de tirar você da situação do rodamuinho que você está passando. Nesses minutos que você está aqui, a palavra da graça faz isso contigo. Ela tira você do teu ambiente mental. Então, você para de pensar um pouco naquela situação problemática, difícil que você está passando. E essa palavra vai te dando uma informação que não é dessa terra. É uma palavra de poder que transforma. E aí quando você volta com uma informação diferente daquela que você tinha quando entrou aqui. E essa palavra, então, essa informação produz em você algo que é capaz de transformar a situação que você está passando. Você recebe? Quantos entenderam isso? Porque às vezes a pessoa, poxa, eu estou com muito problema, vou para a igreja. Aí quando chega aqui o pastor está falando de dois espíritos diferentes. Mas que venha a ser dois espíritos diferentes. Vamos seguir na placa. Nós temos essa palestra, se alguém que estiver nos assistindo desejar uma palestra de qualquer de nossos temas aí onde você está, faça contato conosco. E nós vamos ativar a cobertura angelical a esse respeito. Então, diga comigo: dois espíritos diferentes. O primeiro tema dessa série foi dois apostolados diferentes. O segundo tema foi dois Cristos diferentes, né? Semana passada nós tivemos dois evangelhos diferentes. E hoje vamos falar sobre dois espíritos diferentes. E você percebe que esses temas, com esses nomes assim, eles se prestam muito mais para chamar a tua atenção ao que vem a seguir, do que para afirmar o que o próprio título está falando. A ideia desse título é que você possa comparar, né? Essas diferenças, pequenas, grandes diferenças. A ideia é que você compare. Quantos estão comparando aqui? Obrigado, Rosana. E para você comparar, você tem que escrever, hein?
Muito importante isso. Os equipamentos eletrônicos, eles têm um bloco de notas. O Aurecil, outro dia, estava me chamando a atenção e ele veio me dizer, olha, eu estou olhando o celular, é porque eu tenho no meu celular uma Bíblia. Então, quando você bota aí, eu vou ler lá. Faz ele muito bem. Faz ele muito bem, para a gente não cair em erro de estar aqui ministrando ou copiando algo que não esteja escrito, né? Então, a gente vai sempre seguir dessa maneira. Eu gostaria de falar sobre você uma observação ali. Quando a gente fala de espírito, diga comigo, espírito. Agora olhe para o quadro. Espírito. Eu chamei a atenção com as duas aspas na letra pequena, letra minúscula, para que você aprenda e se acostume a interpretar corretamente o que você estiver lendo, biblicamente falando. Ok? Toda vez que a Bíblia está falando de espírito com E pequeno, está falando de um comportamento gerado por um ensinamento. Você recebe? Diga aí, eu recebo. Voltando agora aos dois apostolados, aos dois evangelhos diferentes, Ivete. Um apostolado é defender e divulgar e defender uma doutrina. Uma doutrina tem um evangelho, e esse evangelho gera um espírito nos crentes, um comportamento. Se nós olharmos o apostolado de Pedro, ele gerou um comportamento, um espírito nas pessoas. Se nós olharmos o apostolado de Paulo, ele gerou um espírito diferente do comportamento do apóstolo Pedro, de que ele gerava nos irmãos lá daquela congregação dele. Até aí tudo bem? Espírito com E minúsculo é comportamento gerado por uma doutrina. Não é um ser voando. O que é isso aí? É um espírito. Aí o crente, ele pega a Bíblia, o crente comum, não? Sem falar mal de ninguém, não estou aqui para falar mal de ninguém. Mas eu tenho que falar algumas coisas, e você vai ter que me suportar. Mandei você vir aqui, eu convidei. O crente pega a Bíblia, e tudo que é palavra que está escrito espírito, ele pensa que é algo místico. E aí se confunde todo. Não sabe discernir as coisas corretamente, né? Então vamos ver o primeiro verso aqui, 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. Pode passar, Bebel. Olha aí, ó. Isso é Paulo falando. Paulo não é Pedro. Paulo está aqui, ó. O apóstolo Pedro está lá. O apóstolo Paulo está aqui. Então ele chama a atenção e diz: porém, nós, diga nós, tendo o mesmo que? Espírito de fé. O que é um espírito de fé? É um comportamento de alguém que crê. Tendo o mesmo espírito de fé conforme o que está escrito. Então, esse espírito de fé, ele está amarrado, não é nada a ver com o diabo não, tá? Esse espírito de fé está preso ao que está escrito. Preste atenção nisso, isso é importante para você. Ao que está escrito. Aí o apóstolo diz o quê? Cri. Por isso o quê? Por que ele fala isso? Porque nós vivemos pelo quê? Falamos. E nós falamos aquilo que nós cremos. Olha só que associação importante. Se o poder da vida e o poder da morte está na nossa boca, o que sai da nossa boca
é importante porque está mostrando o que nós temos aqui, o que nós cremos. Cri, por isso o que? Falei. Nós, diga de novo, nós também o que? Cremos. Por isso também? Por que isso? Que nós devemos ter isso aí? Porque isso se chama espírito de fé. Um aplauso ao Senhor pelo espírito de fé. Espírito de fé, né? Eu chamei a atenção, conforme ao que está escrito. Diga comigo, conforme ao que está escrito. Então, cri no que está escrito e falei. O que? Isso aí. Se eu falar algo que não está aí, é oco. Não funciona. Não vai para lugar nenhum. Por quê? Porque o espírito de fé obedece a uma conjuntura organizada pelo próprio Deus no Evangelho da Graça. Então, nós não podemos seguir, curtir, acompanhar qualquer um que diz que está em graça, porque temos que ver qual é o espírito que está se manifestando ali. Tem gente por aí que escreve coisas bonitas, mas não é o que está escrito no Evangelho. Então não serve, abençoado. Cuidado. Aí está uma orientação que nós, pastores em graça, devemos atentar, Renato. Presta atenção, né? Eu não posso falar aqui o que eu quiser, só porque eu acho bonito. Eu acho tão bonita aquela frase. Que frase? Por exemplo, Deus ajuda quem cedo madruga. Essa frase é tão legal, né? Pode até parecer uma coisa austera, uma coisa séria, mas não está escrito isso não. Então tem gente por aí falando muita coisa que parece bonito, mas que não está em linha. Pode até estar escrito, hein? Aí entra outro detalhe. É um ditado. Essa, por exemplo, não está nem escrito, né, André? Mas tem coisas que estão na Bíblia, estão escritas, mas não é no pacto da graça. Ora, por que o primeiro tema que o Senhor disse, 2 apostolados? Por quê? Porque você primeiro tem que fundamentar que aquilo que Pedro fez, falou e ensinou, também está na Bíblia. Mas não é, Irineu, aquilo que você tem que repetir. Por quê? Porque não é graça. E se você repete, imita e faz aquilo que está no apostolado anterior, o espírito que você vai criar não é o espírito de fé, é o espírito de obras, de hipocrisia, o espírito da lei, o espírito do olho por olho, dente por dente. Senhor, se o Senhor me abençoar, eu acendo 3 velas. Se o Senhor fizer, aí eu retribuo. Se o Senhor me der, eu subo de joelho a escada. Se o Senhor me der, eu entro na Círio de Nazaré, com aquele monte de gente suada, barriguda, se esfregando em mim, lá para trás do Círio de Nazaré em Belém. Quantos já viram o Círio de Nazaré em Belém? Que coisa tão ridícula, aquilo é uma procissão no meio da praça, lá no meio da cidade, festejando, em Belém, festejando a Maria e tal. Por quê? Porque isso não é espírito de fé. Não podemos misturar isso com espírito de fé. Espírito de fé, crie, por isso, o que você está precisando? Porque ali, conforme ao que está escrito, diz que ele se fez pobre para te enriquecer. Está precisando de alguma coisa na área material? Quantos aqui tem alguma necessidade material? Levanta a mão assim, fora eu. Está escrito que Cristo, sendo rico, se fez pobre para que por essa pobreza te enriquecesse. Está escrito isso? Está escrito. Então, isso gera em mim um espírito de fé.
E eu, quando falar dessas coisas, eu não vou dizer que eu não tenho. O máximo que eu posso dizer, Valquíria, é que eu estou esperando, que já está a caminho, já está preparado, já está vindo, já está aí. O meu Deus já me deu, falta se manifestar. Quando você for negociar com o gerente do banco e você não tiver dinheiro para pagar a conta, poxa, o espírito de fé diz que você está enriquecido. Aí você tem que falar para ele alguma coisa. Mas você tem o dinheiro no bolso? Não, ainda. Talvez, não. Então o que você vai dizer para ele? Não, eu não tenho, eu estou na maior dificuldade. Nunca diga isso. Sabe o que você pode dizer? Você pode dizer assim, olha, é o seguinte, seu gerente, eu não posso lhe pagar hoje, mas eu quero que o senhor anote aí que eu vim aqui dizer que eu estou para receber aí algo que já me foi dado. Ele vai pensar que é um tio que morreu. Eu estou para receber algo aí que já me foi dado e já eu virei aqui e vou acertar isso, assim, 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 assim. O gerente vai falar o quê? Ele vai aceitar a tua palavra. E você negou o pacto? Não, porque você tem um espírito de fé ativado em você. Nunca diga que você é pobre, nunca diga que você não tem, nunca diga aquilo que a Bíblia diz que você é, que você não é. Melhor dizendo, nunca diga, sempre afirme o que o pacto diz. E você vai ver que as coisas vão começar a se manifestar assim, ó. Tom, tom. Quando nós tínhamos que vir para esse lugar, tinha que dar o depósito lá, eu já falei isso aqui várias vezes. E eu não tinha nada. De repente eu comecei a falar, começou a aparecer. Porque é um espírito de fé. É diferente. Nós não fizemos campanha, não fizemos um jejum. Eu não gosto, a não ser que seja para perder peso, para baixar a pressão, essas coisas de como é que é? Deixa eu falar. Então, abençoado, crie, por isso falei. Diga comigo, eu crio, por isso eu falo. Então, muita coisa está escrita, mas nem tudo está no pacto. E se não está no pacto, não vai trazer o espírito correto, vai trazer outro espírito. Por exemplo, compare, o espírito do apostolado dado a Pedro gera crentes presos. Gálatas 2:12. Olha o que diz aí. O comportamento desse apostolado de Pedro, aqui antes da cruz. Ó, porém, olha como é que ele era. Ó, abençoado, o importante é você ser aqui aquilo que você é em casa. Quantos recebem isso? Seja aqui o que você é em casa. Quantos estão de acordo? Aqui não tem espaço para duas personalidades. Aqui tem que ser sincero. Diga sincero. Sincera. Sabe o que significa essa palavra? Sincero. Sem cera. Sem máscara. Assim, ó. Sou eu sou assim. Olha lá. Mas o apóstolo Pedro, porém, antes que viessem alguns da parte de Tiago, como é que ele era? Comia com gentios, fazia tudo que os gentios faziam, que o judeu, segundo a tradição deles, não podem fazer e tal. Mas depois que os tais chegavam, Pedro se retraía e se apartava, porque ele tinha medo dos da circuncisão. O que significa isso aí? Significa que era uma pessoa que tinha um comportamento duplo. Por que ele tinha receio dos seus colegas? Por que ele tinha medo dos colegas? Diz que ele estava aqui numa boa com todo mundo. Aqui, normal, bacana. Quando ele escutava, o pessoal lá de Tiago, que é o pessoal que está contigo lá no apostolado anterior, está chegando aí. Pedro inventava uma desculpa e se retraía. Modificava o seu comportamento. Manipulava, a Bíblia fala dissimulava. Porque ele tinha medo, né? Então, por que ele tinha esse medo? Porque ele, no particular, se comportava de forma diferente daquela forma que ele se comportava no púlpito.
Quantos conhecem algum pastor assim? Quantos já passaram pelo sistema religioso? E todo mundo quase. E quantos conheceram um pastor que no púlpito ele mudava até o tom de voz? Ficava: Senhor, nosso Deus, entramos na tua presença, abençoa a família tal. Aí você, sentado ali, pensava assim: caramba, esse homem é uma benção, que pastor tão lindo, tal. E quando chegava em casa, batia na mulher, não honrava os filhos, não criava, não sustentava, não provia, não mantinha e tal. Quantos já conheceram alguém assim? De quem é esse comportamento? De onde veio isso? Diga comigo: do apostolado de Pedro. Por quê? Porque um apostolado baseado no legalismo cria pessoas legalistas. E uma pessoa que está hoje em dia aqui e que quiser se comportar como legalista, nada mais, nada menos vai ser do que um grande hipócrita. Porque não pode, não dá, não combina. Então você tem que ser aqui aquilo que você é na tua casa. Quantos recebem isso? Por isso é que ele tinha medo. Agora, se eu sou assim aqui, outro dia veio o Tomé, vocês viram? Aquele do grupo de moto lá, do motociclismo que eu ando. De vez em quando a gente anda, um monte de velho cansado, ninguém anda mais nada. Aí ele veio, entrou, sentou, assistiu, participou e tal. Você já pensou se eu sou uma coisa aqui e outra coisa lá? Pô, mas esse cara lá, quando ele está lá com aquele grupo, ele é travesso, ele é isso, ele é aquilo outro. E aqui na igreja ele é o santinho de paletó e tudo. Não cabe, abençoado. Não cabe isso, porque a cobertura angelical não vai honrar uma coisa assim. Ok? Então diga comigo: dois espíritos diferentes. Aí, agora veja essa observação, Bebel. Ó, o espírito do apostolado de Paulo gera crentes livres. Diga comigo assim: eu sou livre. Diga para quem está do teu lado aí: aqui todos somos livres. Quantos aqui gostam de ser livres? E fazem questão de continuar assim, livres? Hein, Pereira? Que bom ser livre, né, cara? Ah, maravilha, certo? O apostolado de Paulo gera um espírito de liberdade. Se nós dissermos que estamos em graça, ou seja, nós estamos depois da cruz, debaixo das orientações escritas do apostolado de Paulo. Ok, Renato? Estamos em graça. E mostrarmos um outro espírito diferente desse correto da graça, nós também estaremos equivocados. Por quê que isso está aí escrito? Por causa daquilo que eu já vos disse. Cuidado com alguns que estão querendo pregar a graça. Porque a graça não é por querer, a graça é por revelação. A graça é o maior poder que existe sobre a face da terra. E ele só é dado a você, abençoado, no teu espírito por revelação. Graça não é matemática. 1 mais 1, 2, não. Graça é por revelação. É um entendimento espiritual que o Senhor te dá quando abre os olhos do teu entendimento. Porque se ela não é por revelação, ela não vai ser também por comportamento. Aí alguém pode estar querendo pregar graça, mas se comporta de outra maneira. Você vai seguir alguém assim? Claro que não. Porque você é livre e a graça não pode te escravizar, não pode te colocar em cadeias. A graça aqui tem uma proibição, sim. Proibido proibir. Essa é a proibição que tem aqui. Você pode falar para quem está do teu lado? Aqui é proibido proibir. Oh, proibido proibir? É. Por quê? Porque em graça não se proíbe. Em graça você é o que você é.
Em graça você come o que você come. Em graça você bebe o que você bebe. Em graça você faz o que você faz. A graça te dá liberdade. Um aplauso ao Senhor. Teu comportamento tem que ser de acordo com o teu discurso. Legal? Então, abençoado. Colossenses 2:8. Hoje é um tema de cuidado, né? Cuide, cuidai, cuidado, atenção. Que ninguém vos engane por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a graça de Cristo. Cuidado com as sutilezas. Cuidado com isso. Você pode cair num engano fácil e de repente você perde a maior herança que você tem aqui, que é a tua liberdade. Antes, você tinha medo do pastor. Não tinha? Quantos tinham medo do pastor aqui? Eu conheci gente que era do sistema religioso, estava lá, bem vendo uma determinada revista na sala de casa. Aí daqui a pouco toca a campainha, quem é? É o pastor e a esposa dele. Guarda tudo, tu tem que esconder tudo. E outras coisas, né? Proibido ir em lugares, proibido sair, proibido praia, proibido futebol, proibido usar biquíni. Eu participei de uma igreja que as mulheres, quando iam para o retiro, tinham que ir de maiô. Lembra, mãe? Era maiô. E ainda tinha que colocar uma bermuda em cima. E não é na Idade Média, foi agora aí, quando eu estava lá naquela igreja que eu já lhes falei. Quem é que pode mandar em você, abençoado? Um pastor? Para com isso, cuidado, cuidado. Olha, aqui você é livre, estamos terminando. Diga, eu sou livre. Aqui em Graça não há espaço para hipocrisia, ok? Estou falando isso também, ajudando, porque você vai viajar para São Paulo e você vai dormir junto com alguém. E nós somos livres. De repente a pessoa gosta de tomar um vinho, o outro gosta de cerveja, o outro gosta de uísque, o outro gosta de cachaça mesmo, o outro gosta de tequila. Vai botando. E isso é o problema de cada um. O que cada um faz. Eu anotei aqui, olha. Aqui você é livre. O que você vai fazer com a tua liberdade é problema teu. Eu não posso apontar o dedo para você. O irmão, a irmã não podem te apontar o dedo, porque aqui você tem que experimentar a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ok? É perigoso, pastor? É. O irmão, a irmã podem cair numa tentação aí, enfiar os pés pelas mãos e sofrer. É. Pode. Mas então, você não vai fazer nada quanto a isso? Não. Por quê? Porque o espírito de fé me diz que é conforme ao que está escrito. E aqui não está dizendo que o pastor tem que acrescentar alguma coisa aqui na liberdade para proibir, porque senão o irmão ou a irmã vão se desenfrear. Aqui não está dizendo isso, aqui está dizendo que você é livre. Tá, que bacana. Quer dizer que isso é evangelho da graça? É evangelho que Cristo deu ao apóstolo Paulo. Apostolado de Paulo, você é livre. Colossenses 2,16. Isso acontece com você? Que eu sei, leia aí e veja se não acontece contigo. Teu vizinho, tua vizinha, teu colega de trabalho. Você faz isso, é? Você bebe isso, é? Você vai a esse lugar, é? Mas você não é crente? Leia aí, ó, leia. Eu não vou nem falar, eu não vou nem comentar isso aí. Leia. Teu familiar. Ô fulano, você não é crente? Sou. Claro que eu sou. Sou crente, sou cristão, eu creio. Bem.
Mas eu não sabia que crente podia fazer essas coisas que você faz. Podia cortar o cabelo, podia usar batom, podia se arrumar, podia escutar música, podia ser feliz, né? Podia se casar, ter filho, podia ser feliz. Eu não sabia que você podia fazer isso. Abençoado. Anote esse verso. Colossenses, capítulo 2, verso 16. O Evangelho da Graça diz assim, ó: ninguém, diga bem alto, ninguém, diga de novo, ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida. Comida ou bebida? Opa, ninguém pode me julgar pelo que eu comer? Não. Quem vai julgar você pelo que você comer? O teu corpo. Ok? Come muita feijoada, bastante gordura do porco, bastante sal, e depois vai para o hospital. Não vem aqui porque eu não vou orar por você. Outro dia eu estava no programa de rádio, ligou uma irmã: pastor, ora por mim, que eu estou com problema de pressão alta, estou desanimada, não saio da cama, só quero saber de comer, só consigo comer. Senhora, a senhora está me dizendo por que é que a senhora está com a pressão alta. Mas por quê? Porque a senhora só come, não sai da cama, não se mexe. Eu vou orar para a senhora para quê? Para o Senhor vir fazer uma cirurgia e deixar a senhora fininha? Porque aí depois equilibra tudo quando está fininho? Não, a senhora tem que se alimentar melhor, a senhora tem que caminhar, a senhora tem que se mexer, a senhora tem que sair da cama, a senhora tem que se exercitar e tal. O teu corpo vai te julgar, a conta vai chegar. 59 anos eu tenho e a conta chega. Eu não posso te julgar. Ah, mas eu adoro aquela torta que a irmã faz. Eu também, caramba. Bota na sobremesa na minha frente para você ver um pudim, hein? Caramba, quem é que não gosta do pudim, Érica? Um pudinzão gostoso, uma torta de... um pavê. Já pensou? Assim, um doce de leite com... caramba, ó. Pá. Alguém pode me julgar por causa disso? Não. Mas quem é que vai me julgar? O meu corpo, cara. Mas por que o meu corpo antes não me julgava? Porque eu era novinho. E novinho não tem nada. Mas depois que você vai ficando meio cansado, aí você não consegue mais gastar aquilo como gastava antes. Aí começa os índices do açúcar subir, do colesterol não sei o que e tal. Mas um irmão, um pastor, pode julgar você, Renato, pela comida, pela bebida? Não. Não, eu sou livre. Eu tenho que saber o que é que eu vou fazer com a minha liberdade. Aí eu já não como pudim assim, como você está pensando aí que eu como, né? Às vezes porque a gente escorrega. Mas eu já não bebo daquela maneira que eu gostava de beber. Eu já não janto daquela forma que eu jantava antes. Porque eu sou livre também para me controlar. Exatamente. Nem tudo me convém. Já tem coisas que isso já não me convém, cara. Porque eu oro dizendo que eu estou curado. Quantos aqui oram pela cura? Dizendo eu estou curado, da cabeça aos pés e tal. E depois você corre para o McDonald's. Pô. Jogou fora a oração. Isso aí. Até logo. A oração e o dinheiro. Também. Mas ninguém pode te julgar. Se você gostar de Burger King, vá para o Burger King. Quantos recebe? Se você gostar de ouvir música na boate, vá para a boate. Procure o melhor comportamento que você puder ter. Se você gostar de certa bebida, vá experimentar a bebida que você gosta. Se controle, domine. Posso tudo, mas nem tudo me é lícito. Posso tudo, mas não vou me deixar dominar por tudo. Faça quando você decidir. Não, hoje eu quero comer esse mocotó aí. Vou comer 3 pratos.
Né, Damares? Quando ela faz mocotó, eu como 3. Bom, então, as pessoas têm o mau costume de nos julgar quando nos veem sendo pessoas normais. Diga bem alto: eu sou uma pessoa normal. A tua diferença está aqui, ó. A tua diferença está aqui, na mente, né? Quem criou isso aí na cabeça das pessoas? Foi o sistema religioso. Não, irmão, você é crente, crente não pode ouvir essa música. Ih, tira isso, porque a minha tia é crente, ela está chegando, e crente não pode fazer isso, e assim por diante. Gálatas 5:1. Isso é um rogo que eu queria fazer para você. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não estejais outra vez sujeitos ao jugo de escravidão. Todos de acordo? Quem está dizendo isso aí? Não sou eu, é a Bíblia, Evangelho da Graça. Agora, como eu já disse, eu acredito que eu estou diante de pessoas inteligentes. Diga bem alto: eu recebo. E para pessoas inteligentes, não precisa falar com muita coisa assim, né? Que você é que deve cuidar da tua liberdade. Porque, na verdade, é muito fácil falhar quando a gente está exercendo a liberdade. Porque você tem uma inclinação, abençoado. Você tem uma vontade, ou mais de uma. Uns gostam de bebida alcoólica, outros gostam de cigarro, outros gostam de outra coisa. A carne, diga comigo, a carne é ruim. Sabe o que outros gostam? Já que estamos aqui entre inteligentes, tem pessoas que gostam de sexo desordenado. Isso são coisas da nossa carne. Diga comigo, eu recebo isso. Diga assim: na minha carne não habita bem algum. Então, não podemos conhecer ninguém segundo a carne, porque a solução não está aí. Aqui em cima tem uma boate gay. Sabia? Então, de sábado para domingo, aqui na porta, fica uma porção de abençoados e abençoadas assim, reunidos aí. Eu recebo que vai chegar um dia que os abençoados vão entrar aqui para ouvir a palavra. E que Alexandre ou Renato vamos receber bem, como merece. Senta aí, abençoado, senta aí, abençoado. Como é que eu te chamo? Abençoado ou abençoada? Porque a pessoa que vai dizer. E quem é que pode julgar alguém? Ninguém, abençoado. Não cometamos esse erro. Vamos permanecer na liberdade gloriosa, vamos nos respeitar, né? É disso aí que os religiosos têm medo. Mas ainda bem que aqui não tem nenhum religioso, né? Gálatas 5:13, olha o que diz. Porque vocês, meus irmãos, olha só o que Paulo fala para a gente: foram chamados à liberdade, ok? Somente um detalhe. Tem um detalhe: não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Ok? Você recebe essa palavra? Mas qual é o espírito aqui? Espírito de liberdade. A Bíblia diz que onde está a liberdade, aí está o Senhor. Ok? Então o Espírito da Graça gera crentes livres. Portanto, se alguém diz que está em graça e traz um espírito diferente desse, desconfie, é perigoso. Pode te maltratar. E eu recebo que o meu papel aqui, como pastor, é cuidar do rebanho, cuidar das ovelhas. E eu, no Espírito, vejo essa congregação como as ovelhas que o Senhor me trouxe para eu, com toda honestidade e honradez, pastorear esse rebanho. E como é que se pastoreia em graça? Ensinando que a ovelha não tem cerca. Porque quando se fala de pastor e ovelha, né? Tem um cara com um pau na mão assim e uma cerca.
E a ovelha fica aí. Bora para lá todo mundo, aí vai. Vamos para lá todo mundo, aí vai. Em graça não tem cerca. Eu costumo dizer que aqui você conhece quem é quem. Por quê? Porque não tem proibição. Quando tem proibição, você não conhece a pessoa. Porque está proibido passar dali. Aí ela não passa, mas ela queria. Mas ela não passa porque está proibido. Então tira a cerca. Aí você vai ver o que está ali dentro daquela mente. Tenha o melhor domingo, melhor almoço com a sua mãe. Um aplauso ao Senhor por essa palavra maravilhosa. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.